Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Implantare Soluções em Odontologia. Eu sou Heloísa Morim, aqui a gente sempre está com um assunto novo, falando sobre saúde bucal, né? Hoje o meu entrevistado é nada mais, nada menos do que esse especialista aqui, odontólogo, professor, agora já está mais tranquilo, né, doutor Lino? Já se aposentou aí das salas de aula, mas está ensinando bastante aí a seus pacientes no dia a dia aí na clínica Implantare, que é uma referência hoje localizada no coração de Manaíra. Seja bem-vindo a esse espaço. Obrigado. Mais uma vez é um prazer estar aqui no estúdio Dr. Play para essa conversa, né, sobre saúde bucal, bem-estar, reabilitação oral. Como você falou, eu fiquei professor 33 anos, né? Hoje estou aposentado da universidade, mas eu gosto muito de conversar, gosto muito de falar sobre a ciência, principalmente quando se refere de reabilitação oral, porque o resultado da parte da gente enquanto profissional é fantástico quando você planeja, executa e o sucesso aparece. Isso sempre eu vou fazer enquanto tiver vigor, enquanto tiver vida, vou ter prazer em fazer isso. Então, gente, quando a gente tem um profissional, né, do seu gabarito ali nos atendendo, não é somente um grande odontólogo, vem toda a sua bagagem ali, né, da teoria, mas totalmente aliada à prática. Isso passa, inclusive, essa segurança, né, para o paciente, porque quando o senhor vai explicar ali o seu procedimento, o senhor explica realmente cada item daquele, como funciona, seus benefícios, né, isso, doutor Lino? Eu costumo dizer que, como profissional de clínica, eu continuo sendo professor. Porque quando o paciente ele chega, está na minha frente, que ele pede as informações, eu vou falar como professor, não tem como ser diferente. E eu tenho prazer em explicar, porque eu costumo dizer para eles que eu prefiro aquele cliente que me faz todas as perguntas quando ele vai para a minha cadeira, do que aquele que não faz pergunta e eu não sei se ele está consciente de toda a situação. E aquele que me pergunta, eu vou tranquilo, porque eu sei que ele está sabendo de tudo o que irá acontecer e qual é o resultado esperado. Então eu continuo professor porque eu gosto muito de explicar o que eu vou fazer. Então, hoje aqui minha missão é me comportar como uma aluna sua, mas também como uma paciente, né? Para a gente adentrar no nosso tema de hoje, que é implante dentário, né? Implantes, onde muita gente já sabe muita coisa, mas muita novidade está no mercado. Todas as novidades, elas sempre chegam primeiro na Implantare. E antes da gente adentrar no assunto, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da Implantare, né? Essa clínica que já está há bastante tempo no mercado, renomada, conceituada. Então, antes da gente adentrar nesse assunto dos implantes, queria que o senhor falasse um pouquinho da estrutura e dos profissionais lá competentíssimos que estão lá todo dia arduamente trabalhando. É bom, sabe, eu gosto de falar sobre a Implantare porque lá nós montamos uma equipe, primeiro de profissionais que realmente são especialistas e têm uma larga experiência em cada especialidade que atua. Isso é muito bom, profissional. Né? Mas, por outro lado, também nós temos um ambiente que é favorável a esse trabalho e usamos a tecnologia que nos favorece, né, dentro das técnicas que a gente desenvolve. Então, eu diria para você hoje que a Implantare, ela está preparada para fazer qualquer tipo de trabalho na implantodontia e nas outras especialidades odontológicas pela equipe, pelos ambientes e pela técnica e instrumentos que utilizamos lá. Como você disse, a tecnologia ela avança muito rapidamente e a gente tem que estar sempre muito atento para a gente também estar atualizado, mas tem que ter muito cuidado para você não entrar em uma técnica que muitas vezes você acha que é adequada, mas ela não tem ainda toda toda a experiência adequada para você consolidar. E nós lá não, nós tendemos a ser sempre aquele profissional que trabalha baseado em evidência científica. E não naquele achismo, tudo que aparece no mercado utilizar. Não, não fazemos isso. Só quando você tem realmente a certeza que é uma comprovação científica, é que essa técnica nós utilizamos lá na Implantare. E aí a gente vai começar aqui o nosso assunto falando sobre implante dentário, né? O que se trata, de uma maneira bem didática para quem está nos assistindo, o que é o implante? Ainda existem muitos mitos e verdades. É um osso, é um dente? O que é o implante em si, né? Eu gosto de falar sobre isso porque a implantodontia é uma especialidade antiga. No entanto, o tipo de implante que a gente utiliza hoje no mundo todo é relativamente recente. Né? O implante que a gente utiliza hoje é um implante que chama implante osso-integrável. Por quê? Porque há uma osso-integração, ou seja, o osso cresce direto na superfície do implante e fixa esse implante. Esse é um implante que praticamente ele começou a ser estudado ali na década de 60, né, com o professor Brånemark na Suécia,
E ele descobriu por acaso, né, que um determinado material metálico, né, o titânio, ele tinha essa biocompatibilidade. E aí começou a utilizar esse metal para ossos longos, né? E depois foi que se viu que era um material biocompatível e que também poderia ser utilizado como um artefato para a odontologia. E a partir daí os dentistas assumiram essa realidade e cada dia mais você consegue ver os avanços que vem tendo a implantodontia. Então, se você falar de uma especialidade que tem poucos anos, né, de vida, vamos dizer assim, é uma coisa que avançou muito no curto tempo de experiência que a gente tem. Pra você ter uma ideia, em 94, eu estava em São Paulo cursando meu doutorado e estava começando esse tipo de implante a ser feito no Brasil. Então, praticamente eu acompanhei da origem até hoje, eu venho acompanhando a evolução. Eu lembro que quando a gente começou a fazer implante ali na década de 90, ainda era uma coisa ainda muito de você pensar, estudar, repensar para decidir. Hoje não, praticamente a ciência prova que o tipo de implante que a gente utiliza hoje, ele dá muito certo. Tanto é que talvez até seja uma pergunta sua, mas já vou me adiantando, hoje praticamente na implantodontia não se utiliza a palavra rejeição, porque não existe uma rejeição a esse material. Estava aqui dentro das perguntas. Por que não existe essa rejeição? Por conta desse material utilizado? Exatamente, porque há uma comprovação científica que o material utilizado, que é a base de titânio, você tem uma ideia, hoje um implante, 95% da composição dele é a base de titânio, né? E esse material, ele é compatível com a vida. Então, qualquer organismo aceita esse metal como sendo parte sua. Daí a ausência de rejeição. E aí, qual é essa indicação do implante, né? Porque quando chega esse diagnóstico final de, não, realmente o procedimento a ser feito será o implante. Já foi descartada aí algumas outras possibilidades, né? Então, quando é realmente feito essa indicação, quando a pessoa não pode usar a prótese ou porque realmente é uma tecnologia avançada, é o mais indicado, mais seguro, porque traz bem mais benefícios, né, para o usuário. Então, quando existe essa indicação do implante? É verdade. Hoje eu digo também para os meus clientes que o implante, ele não substitui o dente. Agora, quando você perde o dente, o que você tem de melhor no mercado para reabilitar é o implante. Ou seja, mas ninguém vai indicar um implante, tirar um dente para instalar um implante, só quando há uma indicação. Em relação a quem pode utilizar, onde podemos instalar o implante, existem raros casos, específicos casos que pode ser uma contraindicação. Por exemplo, paciente que faz tratamento antineoplásico, paciente que faz tratamento com câncer em determinadas drogas, pode alterar o metabolismo ósseo e não ter uma boa indicação para os implantes. Pacientes que são bastante debilitados, que têm problemas hormonais, às vezes, hormônio, ela referente ao hormônio do metabolismo ósseo, às vezes pode ter uma contraindicação. Mas você não tem um ponto definitivo onde você diga, não podemos instalar implante. O diabético, existe um problema com relação ao paciente que é diabético em relação ao metabolismo, né? O metabolismo ósseo. Então você tem que avaliar o grau de diabetes desse indivíduo. Se ele está controlado, se ele está numa faixa boa da sua glicemia, você pode instalar implante sim. Agora, sempre é recomendado que você controle a diabetes desse paciente para você instalar esse implante. E você pergunta, e se eu instalar num paciente descontrolado, corro o risco de perder esse implante? Corre. Agora, não quer dizer definitivamente que já está perdido porque o paciente tem diabetes. Não, pode ser muitas vezes que dependendo de cada indivíduo, de cada reação orgânica, esse implante ele se integre. Mas sempre é bom trabalhar em pacientes com diabetes controlado. Existe uma faixa etária mínima e uma máxima, talvez, aí dessa instalação do implante? Eu gosto dessa pergunta. Porque se a gente for ver, Luísa, hoje nós trabalhamos com implante para pacientes dentados, né? Então, e hoje, se você for ver a população brasileira, não tem mais tanta perda dentária. Mas nós temos aí uma demanda reprimida de desdentados enormes. E essas pessoas que a gente está referindo são pacientes idosos. Então, quem é o seu público principal ainda hoje são pacientes idosos. A idade por si só, ela não é uma contraindicação para implantes. Mesmo você sabendo que no idoso, esse metabolismo ósseo, essa reação óssea, ela é menos favorável do que num paciente jovem, mas não chega a ser uma contraindicação. Eu vou dar um exemplo.
Se você fala de osteoporose, a osteoporose, dependendo do grau de osteoporose, é claro que o implante vai ter dificuldade de se integrar num paciente com esse nível de osteoporose. Mas se você tem apenas uma osteopenia, que é uma perda óssea não tão significante, o implante ele é perfeitamente indicado com todas as possibilidades de osseointegração. E aí, esse paciente, né, que o senhor bem falou, a maioria nessa faixa etária aí, já idosa, quando eles procuram, né, aí é mais uma curiosidade, quando eles procuram, qual é a primeira coisa que eles relatam no consultório? Por exemplo, doutor, eu estou aqui preocupado mais com a função estética, né? O implante, ele vai proporcionar uma aparência aí mais natural, né? Eles voltam a sorrir, né? Que antes tem aquele sorriso ali mais reprimido, ou é mais a função prática mesmo, mastigatória? Faz tempo que eu não como aí uma carninha, não como aí um milho, né? Faz muito tempo que eu não faço as coisas básicas. Então, assim, a gente, hoje em dia que temos, né, todos os nossos dentes na boca, a gente não se preocupa com isso. Mas quando a gente não tem, a gente sente a necessidade de ter, né? De repor. Então, a gente também sabe que tudo isso está ligado também à saúde bucal. Quando a gente trata da estética e trata da mastigação, também favorece aí a saúde bucal. Mas qual é a maior queixa do paciente quando ele vai procurar, né, um implantodontista? É muito mais pela questão estética ou a questão mastigatória? Ou os dois? É bom também. É assim, como a gente sabe, quando você perde dente, com o tempo, você modifica as estruturas dos maxilares. Ou seja, o osso da maxila e o osso da mandíbula, ele não é o mesmo, ele tem uma atrofia. Eu costumo citar como exemplo, qualquer órgão da gente que não é utilizado, ele atrofia. Os maxilares não são diferentes, tem uma atrofia. Então, quando eu falo de um paciente desdentado, que ele quer voltar a ter a função e a estética, eu falo de reabilitação. E a reabilitação, ela é como um todo. Não é apenas reabilitar a estética ou apenas reabilitar a função. Eu tenho que reabilitar a função e tenho que reabilitar a estética. Isso, para você voltar um paciente de 60 anos, por exemplo, a uma composição funcional e estética de 30 anos, a gente sabe que não é fácil, porque há perdas, né, muscular, há perda dos tecidos, mas você consegue um grau de satisfação que eu diria que para o paciente, comparativamente, é muito eficiente. Tanto a função quanto a estética. O que requer aí? Primeiro, eu tenho que fazer um planejamento. Quando você trabalha com implante, eu tenho que trabalhar com uma coisa que nós chamamos de planejamento reverso. Esse planejamento reverso é eu fazer um planejamento até onde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar, que quando eu faço esse planejamento vai me dizer aonde eu posso chegar. Por quê? Porque nem sempre aonde eu quero chegar, diante daquela estrutura, é suficiente. Então, eu vou fazer um planejamento reverso exatamente para dizer ao paciente, eu consigo chegar até aqui. Isso vai lhe substituir, com certeza, a função e a estética, mas você não vai ter mais 100% do que você teve na sua juventude. Porque muitas vezes nós temos casos de paciente que ele chega a trazer uma fotografia para dizer, olha, doutor, quando eu era jovem era assim, o meu dente, o meu sorriso, o meu tal era assim. Eu não posso prometer isso para o paciente que vai voltar exatamente aquilo. Mas eu posso dizer que vai melhorar muito, vou me aproximar muito daquilo. Para isso, eu preciso de um planejamento. E para eu ter esse planejamento, eu tenho que ver o grau de perda das estruturas desse paciente, eu tenho que ter os exames de imagens, eu tenho que ter a condição geral desse paciente e eu tenho que conversar com ele para saber se ele está disposto a submeter a todo o processo para a gente atingir aquele objetivo. Porque senão eu vou frustrar o paciente. Eu vou prometer para ele uma coisa que eu não vou conseguir chegar. E quando eu faço esse planejamento, eu vou poder mostrar para ele até onde eu posso chegar. Muito provavelmente, aquilo que o profissional, sendo um profissional consciente, com conhecimento, que ele diz que pode chegar, ele vai conseguir chegar sim. E quando o paciente, né, é submetido e tem os seus implantes, né, instalados, assim como outras manutenções de resina, de lentes, é preciso manter esse acompanhamento de rotina a cada 6 meses, anual. Ele precisa visitar o seu implantodontista, até complementando, colocando até uma outra pergunta, esse implante, ele é vitalício? Vai precisar ter uma troca futuramente daqui a alguns anos?
Esse processo todo, ele requer sacrifícios, né? Ou seja, o sacrifício é o sacrifício das cirurgias, é o sacrifício o financeiro, é o sacrifício da expectativa que pode não chegar, então requer sacrifício. Mas quando vocês mostram, vocês chegam muito próximo, né, do que vai ser o resultado final. Pronto, né? É isso que eu quero dizer. Então, esse sacrifício, quando ele chega no final, ele vai dizer assim, valeu a pena. Sempre. Por quê? Porque é como se passasse, fosse apagado tudo aquilo que ele passou pelo que ele recebeu, né? Pelo que ele vai ter como resultado. Agora, sempre a gente tem que saber, ou seja, planejar o que é perfeitamente executável, porque senão você vai entregar uma coisa diferente do que você planejou. E para isso nós temos que ter essa tecnologia, temos que ter os exames prévios e temos que ter a condição geral do paciente. Porque quando você faz um planejamento que você começa a executar, pode ser que você diga assim, caramba, eu disse que ia conseguir chegar a isso e pelo que eu estou vendo não vou chegar. Então tem que ser muito bem planejado. E quem é que pode instalar esse implante, né? O implantodontista, ele trabalha sozinho, ele trabalha com a equipe, tem um endo. Quem são os outros profissionais envolvidos? É necessário essa equipe aí multidisciplinar para atender um paciente de implante? Quem é que pode fazer essa instalação? Eu gosto dessa pergunta também, né? Porque as especialidades odontológicas, como as outras especialidades das outras áreas, não funcionam individualmente. Tem que ser multiprofissional. Eu vou até falar um pouco da tua pergunta anterior. Ou seja, esse implante, ele é igual a um dente? Ele é para a vida toda? É para ser. O que a gente diz é que esse implante, ele não é um dente, mas ele é um artefato, é uma estrutura que vai substituir o dente. Agora, os mesmos cuidados que você precisa ter com o dente, você precisa ter com o implante. Ou seja, essa parte de higienização, o cuidado e a frequência de visita ao seu dentista para avaliar. Sendo um pouquinho professor novamente, é que quando a gente fala de dente, nós temos dois pontos principais. Nós temos as estruturas de sustentação do dente e do implante, que no dente chama periodonto. O periodonto, ele é o osso e a gengiva. O periodonto de sustentação, que é o osso, e o periodonto de proteção, que é a gengiva. Muitas vezes, se eu não tiver cuidado, né, ou seja, a higiene adequada, a frequência de visita ao dentista para os cuidados, eu vou ter problema na estrutura. Eu vou perder o dente rígido, o dente saudável, mas a estrutura que segura o dente ela foi danificada e o dente teve mobilidade e soltou. Então, muitas vezes você perde o dente bonzinho porque a estrutura que segura o dente foi danificada. E outras vezes você perde o dente por problema no próprio dente, né? O que acontece com o implante é praticamente a mesma coisa. Da mesma forma que você tem inflamação de gengiva, você tem periodontite no dente, você pode ter inflamação do implante, que chama periimplantite. Então, da mesma forma que eu tenho periodontite, eu posso ter periimplantite. Então, esse implante ele requer os mesmos cuidados que requer o dente, né? Em termos de higienização, em termos de cuidado, em termos de frequência, a visitação ao seu dentista. A sua pergunta, a outra foi sobre... Eu já até misturei, né? Eu já misturei. Eu vou até acrescentar também, o senhor já começou aí a falar, como é o processo da instalação desse dente. Eu vi que o senhor trouxe aqui alguns artefatos, né, para mostrar. Mas eu perguntei quem é que pode instalar. De fato, é só o implantodontista na execução ou tem outros profissionais ali no ato envolvido? Bom, foi o que eu falei, né? Ou seja, você precisa de equipe multiprofissional, né? Porque quando eu vou instalar um implante, eu preciso de todo um preparo, né? E aí nem sempre é o implantodontista que faz esse preparo. Se há ausência de osso, se há ausência de gengiva, ou seja, cada um tem a sua especialidade para cuidar disso. Então, quando eu tenho a estrutura adequada, é que eu vou instalar o implante. Para isso, eu preciso ter uma equipe. Então, se eu for falar do implante propriamente dito, eu tenho duas especialidades diretamente envolvidas, que é o implantodontista, que é aquele que instala o implante, que é o artefato de titânio no osso, é a parte cirúrgica. E eu tenho o protesista, que é quem faz o dente sobre esse implante. Como você falou, eu tenho aqui, que pode ser demonstrado, se a gente olhar aqui, eu tenho exemplos de dente e tenho exemplos de implante, né? Vire assim para mostrar para essa... Né? Então, eu tenho aqui dentes e eu tenho aqui implante.
Isso aqui, claro, que é um modelo demonstrativo, mas se a gente for ver um dente no seu tamanho normal, ele é mais ou menos esse tamanho mesmo, né? Ou seja, ele com a raiz não chega geralmente a 2 centímetros, é 11 milímetros a 18 milímetros, por aí é o tamanho de um dente. O implante... Tem maior ou menor? Vai depender da estrutura do indivíduo. Depende da estrutura e depende também da função que cada dente desempenha. O dente anterior, se a gente for ver agora, sendo professor novamente, os dentes anteriores, eles cortam o alimento. Então, eles não requerem nem um grande tamanho, vamos dizer, dimensão, e nem também uma estrutura de raízes. Então, ele é uniradicular, os dentes anteriores. Se você for ver, à medida que vai ficando posterior, nós temos dentes mais robustos e com 2 ou 3 raízes. Por quê? Os dentes anteriores cortam o alimento e quem tritura o alimento são os dentes posteriores. Se a gente for olhar para implante, pode funcionar um pouco disso também. Ou seja, tudo perfeito, né? Tudo perfeito, a natureza, a né? natureza. Exatamente. Se a gente for olhar um implante, ele pode ser um pouco diferente, porque o implante ele é um corpo único, não tem birradicular, não tem 2 raízes, ou seja, como tem o dente. O que pode acontecer, quando a gente começou a trabalhar na implantodontia ainda na década de 90, quando você começou a trabalhar na implantodontia ainda na década de 90, a gente achava que para os dentes posteriores você precisava de implantes grandes e de um diâmetro maior, né? Com o tempo foi se vendo que essa mastigação ela se concentra muito na parte superior do implante. Isso quer dizer que não adianta eu usar um implante de 18 milímetros para um molar, porque a força da mastigação está aqui nos 10 primeiros milímetros, está aqui em cima. Então, se eu uso um implante de 18, praticamente eu estou usando aí 8 milímetros desnecessário. Então, hoje, implantes curtos resolvem muito bem a mastigação. Curtos e eficazes. E eficazes. Agora, é claro que eu tenho também vários tamanhos de implante, depende da situação, e tenho também diâmetros diferentes. Eu tenho implantes, né, ou seja, muito pequenininhos e muito finos, que para dentes que não têm tanta força para mastigação, é suficiente. Eu tenho implantes pouco maior e mais robustos para dentes posteriores. Geralmente é isso. Agora, quando a gente vai fazer um implante, já existe um estudo para a gente saber a disponibilidade do osso que vai receber aquele implante. Que seria a minha próxima pergunta aí, como é esse processo da instalação, né? Pronto. O que acontece? Como eu falei, o implante ele não substitui o dente, mas quando eu perco o dente, é o que eu vou utilizar porque é o que tem de melhor. Só que se a gente for entender a dinâmica de um dente, ela é diferente da dinâmica de um implante. O dente, ele se segura no osso, ele é fixado no osso por fibras. Por isso que eu pego o meu fórceps, o alicate, quebro as fibras e extraio o dente. O implante é diferente. O osso, ele cresce direto na superfície do implante e implante e osso vira corpo único. Então eu não extraio, se precisar, eu não extraio um implante como eu extraio um dente. Eu teria que colocar minha chavezinha e rodar a rosca reversa para ir quebrando as pontes de osso que se formaram. É assim que eu consigo tirar um implante, diferente de dente. Isso mostra o quanto ele é bem estruturado, né? Quando bem hoje, fixado. Cientificamente, é muito bem conhecida essa dinâmica, né? E para você ter uma ideia, se eu for fazer uma ponte, tá aqui uma ponte, são 3 dentes juntos, né? Se eu for fazer uma ponte, eu não posso ter uma coluna, um implante, e a outra coluna, um dente. Ou eu tenho implante e implante, ou eu tenho dente e dente. Por quê? Por quê? Porque o dente, ele se segura no osso por fibras, isso quer dizer que permite pequena mobilidade. Então, ele tem pequena movimentação, micromovimentação. Como o implante, o osso cresce direto na superfície dele, ele é uma estrutura rígida, ele não tem essa micromobilidade. A partir do momento que eu coloco uma ponte de uma estrutura móvel para uma estrutura fixa, a estrutura fixa vai sofrer mais, porque toda a movimentação vem para essa estrutura física. E aí o que acontece? Esse osso ele não resiste, ele pode reabsorver e eu perder esse implante. Então, sempre que eu vou fazer, ou eu faço implantes isolados, ou eu faço pontes de implante para implante. Não faço de dente para implante. E isso tudo é com estudo científico que é comprovado que não dá certo essa estrutura de um dente para um implante por conta dessa possibilidade de reabsorção do meu osso. E muito rápido, né? Essas descobertas, né? Porque de 94 para cá, o quanto já evoluiu. E o paciente? A gente está falando de muitas coisas complexas, porém
simples de serem executadas. E o paciente ele consegue sair já na primeira consulta ali, ele já sai com o dente na hora ou não? Primeiro é colocado aí o implante, depois ele volta para colocar a coroa. Como é feito esse processo? Boa pergunta também. Porque assim, quando eu vou instalar um implante, eu estou fazendo uma perfuração no osso, né, para instalar esse implante. Coisa muito simples. Eu acho que instalar um implante, ele é uma cirurgia mais simples do que uma extração. Você faz um implante onde tem uma estrutura adequada, você faz em 20 minutos, né, com uma infiltrativa, uma anestesia infiltrativa simples. Porém, o local ele tem que estar totalmente sadio, Tem né? que estar completo. Eu estou falando do caso padrão Gold, né? Padrão Gold, né? Agora, quando você diz assim, como é que eu coloco o implante e o paciente já sai com o dente? Isso vai depender muito. Onde é que eu quero chegar? Se você for pensar em um paciente que sofreu um acidente e fraturou um braço, por exemplo, ele imobiliza por 3 meses, no mínimo 90 dias, para consolidar esse osso que foi quebrado, que foi fraturado. Por quê? Porque o metabolismo osso, o turnover osso, ele leva em média ali 75, 80, acima disso, para consolidar. Se eu estou instalando um implante em um osso, eu preciso também desse tempo para esse implante consolidar com o osso. Só que hoje os fabricantes, eles já têm hoje tecnologias que apressam esse processo. Nós temos implantes hoje que a partir de 30 dias você já pode instalar o dente, porque já consolidou. O normal é consolidar com 90 dias. Aí você diz, então você vai instalar o implante e não vai instalar o dente? Sim. Quando é uma área estética, eu posso instalar um implante e já instalar um dente provisório naquele implante. Só que esse dente provisório que está instalado, ele vai ficar de uma forma que qualquer movimento do meu maxilar, ele não vai tocar em nada. Não vai tocar no dente inferior, não vai tocar nos dentes vizinhos. E o paciente é recomendado para ele não comer absolutamente nada em cima desse dente que é provisório. Por quê? Porque o implante lá dentro está em cicatrização. Então ele precisa desse tempo de repouso, porque senão interfere no processo de cicatrização e poderá esse implante não osso integrar. E aí, como é que o paciente vai comer se ele não pode mastigar nesse dente? Aí eu brinco com o paciente, você pode 2 coisas, sorrir e respirar. Ou seja, é só para fazer uma foto. Só para fazer uma foto. E aí sim, com o tempo, esse osso vai consolidando na superfície do implante e eu vou substituir esse dentinho que foi provisório por um implante, por um dente definitivo. E ainda pega nesse gancho aí do implante, da cicatrização, desse tempo aí que é preciso ter, né, para o dente realmente se consolidar. A gente sabe que o mercado ele é muito amplo, né? E já se tem notícias aí das pessoas venderem o implante sem abertura. É mágica? Isso existe? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Existe um implante sem abertura? Como é que se faz um implante sem abertura? Cada vez que eu escuto falar isso, Aloysio, eu me arrepio todinho, porque eu também não sei essa técnica. Eu não sei como fazer um implante sem abertura. Mas assim, eu já vi inclusive outdoor pela cidade com essa propaganda, implante sem abertura. Isso não existe. O que existe é uma técnica que a gente utiliza muito hoje, né, inclusive, que quando tem uma estrutura adequada do osso remanescente, da estrutura de gengiva e mucosa, tem um instrumentozinho que chama bisturi circular, que ele é redondinho e gira na gengiva e tira só aquela gengivazinha onde vai entrar o implante. Isso quer dizer que eu não vou usar um bisturi para cortar essa gengiva, abrir essa gengiva e instalar o meu implante. Não, eu vou apenas tirar aquele miolozinho, né, aquela rolhazinha de gengiva que é suficiente para entrar um implante. Isso quer dizer que eu abri, eu não fiz sem abrir. Tem um corte do mesmo jeito. Mas não vai pegar ponto, né? O pós-operatório é muito melhor, ou seja, tudo vai ser muito melhor porque não teve aquele trauma da abertura e de pontos posterior e o processo inflamatório, o processo de cicatrização, ele evolui de forma muito melhor. Ou seja, não existe, né, essa questão de não ter a perfuração. Tem de todo jeito, né? Tem de todo jeito. E aí, falando tecnicamente sobre isso, né, ou seja, isso eu falo quando eu tenho uma espessura óssea boa. Porque se eu tenho um osso restrito, onde eu tenho que centralizar o meu implante, sempre é bom fazer uma abertura, porque você está vendo o osso e você vai ter uma visão melhor da instalação. Porque se você fizer essa técnica, pode ser que você coloque o implante em uma posição não adequada.
E aí, outra pergunta, se tiver extração, né? Se for o caso de uma extração, para se colocar um implante, aproveita ali o mesmo processo de cicatrização, consegue fazer no mesmo momento a extração com a colocação do implante ou não? Tem que esperar cada etapa ali. Tem casos que permite sim, você fazer a extração e já instalar o implante, que você chama implante imediato. Né? Da mesma forma que também quando você instala o implante e coloca o dente, também você chama uma prótese imediata. Né? Tem casos que é possível fazer as três coisas, tirar o dente, instalar o implante e já colocar uma coroa provisória. A gente faz muito isso em áreas estéticas, maxila anterior, a gente faz muito esse processo, sempre pensando no tempo de osseointegração para que não tenha nenhuma carga, nenhuma força sobre essa mastigação. Agora, isso é uma coisa que é feita quando a estrutura óssea remanescente permite eu travar o meu implante, porque o implante ele não é apenas jogado dentro daquele, vamos dizer, o buraco, que é o alvéolo, não é apenas jogado ali dentro, eu preciso imobilizá-lo. Para isso eu preciso aprofundar um pouco aquele leito onde estava o dente, eu preciso aprofundar um pouco com uma broca para eu entrar com o implante rosqueado e o implante ficar imobilizado. Embora o corpo do implante ele não fica encostado no osso. Esse osso onde estava o dente vai crescer com esse implante já localizado e, consequentemente, com o tempo vai estar consolidado. Agora, onde eu não tenho osso suficiente para imobilizar o implante, não dá para fazer imediato após a extração. Eu preciso esperar o tempo de formação óssea para depois instalar o implante. Que seria uma média de quanto? Em média, 3 a 4 meses. Né? É engraçado também, diz assim, doutor, aqui não dá para fazer um implante imediato. Eu vou precisar de enxerto? Depende. Se eu tenho um alvéolo onde eu tirei o dente, que tem uma altura óssea para ele crescer, suficiente para depois eu instalar meu implante, isso previsível, é o que a gente, vamos dizer, encontra clinicamente, eu não vou precisar de enxerto. Agora, se a perda óssea já foi grande nesse dente, e eu sei que quando cicatrizar aquele alvéolo não vai ser suficiente para eu fazer o implante, aí sim, eu já faço na hora da exodontia, na hora da extração, eu já faço um enxerto para esperar para instalar o implante depois. Só tem um problema. Se eu deixo o osso crescer naturalmente sem enxerto, em 3, 4 meses eu tenho o osso para instalar o meu implante. Se eu coloco o enxerto, eu vou esperar entre 8 e 10 meses para instalar o meu implante. Por quê? Porque aquele material que eu coloco ali para preenchimento daquele alvéolo não é osso, é um biomaterial, também um material compatível com a vida. É um biomaterial. E o meu organismo aceitou aquilo como parte minha, mas à medida que for cicatrizando, a minha célula vai reabsorvendo aquele produto e vai formando o osso. Então, no final de 6 a 8 meses, eu tenho praticamente tudo aquilo que eu coloquei trocado, vamos dizer, feito uma permuta por osso do paciente. E aí eu vou poder instalar o meu implante. Então, tudo é planejamento, né, doutor Lino? Tem gente que acredita que chega lá e quer resolver tudo para ontem, achando que é como a gente sempre brinca assim, é caldo de cana. Não é. Então, se você quiser ter um resultado satisfatório, tem que começar realmente a se planejar, a procurar a implantária, né, um profissional como o senhor que está lá, que vai mostrar todas as etapas desse processo. E aí, continuando aí falando das etapas, voltando, existe lá a extração ou não, o implante, né, o tempo aí de espera, digamos assim, para se colocar a coroa, né, vindo aí de um protesista que pensou de maneira totalmente habilidosa e adequada para cada realidade do paciente. A partir daí, está liberado, já pode dar um sorriso, tem que voltar daqui a algum tempo, ou o processo ele se finaliza aí, né? E já acrescentando essa pergunta, é possível fazer mais de um implante no mesmo momento ou não? Vai fazer um por etapa, um de cada vez? Como é esse processo? Agora você fez aí várias perguntas que todas são muito boas, né, para a gente conversar, e se eu não tiver a sequência, você vai me relembrar das perguntas que você fez. Por quê? Primeiro, quando eu falo que existe a possibilidade de você instalar um implante após extração, depende muito da situação no momento. Ou seja, tem outros fatores que podem interferir e que não permitem eu instalar um implante no mesmo momento. Por exemplo, infecções, né, com secreção purulenta, eu não vou tirar um dente de uma área infectada e no mesmo momento já instalar um implante. Não, então eu tenho que desinfectar aquela área, eu tenho que trabalhar aquela área para depois instalar o implante. Em relação ao planejamento,
O planejamento ele não é feito apenas por mim, implantodontista. Eu diria que esse planejamento ele é até mais adequado a ser feito pelo protesista. Por quê? O objetivo do implante é receber uma coroa, é receber um dente depois. E o planejamento ele é para esse dente e não baseado apenas na estrutura óssea do paciente. Muitas vezes o paciente ele tem um osso suficiente, mas não é suficiente para eu instalar aquele dente aonde eu quero, aonde o paciente precisa. Ele está um osso ali para um lado ou para o outro, e quando eu instalar meu implante que for colocar o dente, não está no lugar certo. Então, por isso que eu preciso de um planejamento juntamente com o protesista. Aí, já que você falou da implantária, na implantária, toda semana nós temos uma reunião científica. Para quê? Para discutir esses casos. A gente pega a imagem do paciente, as tomografias, a gente pega o escaneamento, né, do paciente, leva para a nossa tela, sentamos a equipe e vamos fazer um planejamento. Esse paciente precisa aqui um dente maior, um dente menor, precisa serrar um outro aqui, precisa canal do outro. Ou seja, a gente faz um planejamento conjunto e quando esse planejamento está pronto, a gente apresenta ao paciente. Quando o paciente aprova, é que a gente começa a executar. Mas nós, se você for fazer um paralelo, é como um projeto de uma casa. Eu tenho que ter o projeto, mesmo que eu não construa ela completamente, imediatamente, mas eu tenho o projeto. Eu vou construindo ela, à medida que eu posso, eu vou construindo as etapas, mas em um mesmo projeto. Então, a mesma coisa é quando você vai fazer uma reabilitação oral. Eu preciso de um projeto completo, onde envolve todas as especialidades, como o ortodontista para abrir espaço, para fechar espaço, do periodontista para a gengiva tirar uma inflamação, uma periodontite, uma bolsa periodontal, do protesista para dizer que aquele espaço é suficiente para um dente, para 2 dentes, para 3 dentes, e do implantodontista para fazer essa parte cirúrgica. E às vezes envolve até outras especialidades. Isso é feito num projeto único na Implantare, e quando a gente tem esse projeto concluído e aprovado pelo cliente, é que a gente começa a executar. Completamente personalizado. Né? Completamente personalizado. Na tela, quando a gente tem essas imagens e tem esse escaneamento, a gente consegue montar isso e mostrar para o paciente aquilo que a gente pretende entregar. Então, o paciente já se vê na tela, está entendendo praticamente como ele vai ficar no final desse plano que a gente elaborou. Minha outra pergunta, né, que eu fiz várias aí, era a questão do implante, se ele tem que ser unitário, próximo daqui a tantos meses, ou ele pode fazer a instalação de mais de um, né, num único atendimento. Talvez seja até tema para uma próxima conversa nossa, porque é um pouco longa, mas existe dentro da reabilitação com implantodontia, num paciente desdentado total, um processo que a gente chama protocolo. Né? Protocolo é quando o paciente ele é completamente desdentado e você instala em cada arcada aproximadamente de 6 a 8 implantes para segurar todos os dentes. Nesse caso, a gente faz 8, 10 implantes no mesmo dia, na mesma cirurgia, sem nenhuma consequência mais séria. Quando é um paciente que já está um pouco idoso, que é um pouco debilitado, que não quer ficar esse tempo todo ali acordado, a gente leva um anestesista para a nossa sala de cirurgia. Esse anestesista ele fica durante a cirurgia cuidando do paciente, né? Ou seja, sedado, o paciente sedado, o anestesista cuidando dele de pressão, de saturação, e a gente faz a cirurgia. Isso é muito mais tranquilo para o profissional que está operando e para o paciente, porque tem um médico dentro da sala cuidando dele. E essa anestesia? É muito comum a gente fazer 8, 10 implantes na mesma sessão, de forma muito tranquila. Essa anestesia, ela é local ou geral mesmo? É uma anestesia, é uma sedação, só que é uma sedação química, né, endovenosa. Então o paciente fica com soro, né, ou seja, recebendo soro, e naquele soro é injetada a substância sedativa que o paciente vai dormir. Tanto é que não é anestesia, o paciente está dormindo, mas eu preciso anestesiar localmente para fazer os implantes. Não dispensa a anestesia do dentista. E aí uma pergunta que muita gente faz, né, doutor? Vai ficar parecendo meu osso, meu dente original mesmo? Vai ficar parecido? Vai ficar algo artificial? Eu não quero que ninguém perceba. Eu quero que as pessoas achem que eu tô com meus dentes aí todos em ordem, né? Então, assim, acredito que essa pergunta chega bastante, né? Se vai ficar parecido aí com o mais real possível. Eu vou falar com você como eu falo às vezes com pacientes muito exigentes, né? Que querem praticamente o impossível e que me permite, às vezes, eu brincar um pouco, mas dizer o que é a realidade. Mas meio que brincando, né? Eu costumo dizer, nós não somos Deus, né? Ou seja, tem coisa que a gente não consegue.
Mas, assim, na maioria das vezes, a gente entrega, dentro da expectativa do paciente, um serviço, um trabalho adequado. Por quê? Porque isso, quando você faz essa pergunta, não dá para a gente ver que é artificial, que é uma prótese, depende muito do estilo do paciente. Se depender de nós, profissionais, não vai perceber. Por quê? Porque a gente vai botar adequado o dente, adequado ao perfil do paciente, vai colocar a cor adequada à cor do paciente, vai colocar o tamanho do dente adequado à mordida dele, o sorriso dele. Ou seja, nós vamos colocar tudo adequado ao perfil do paciente, tanto ao perfil funcional quanto ao perfil estético. Mas tem paciente que quer dentes grandes, que querem dentes brancos, que querem, ou seja, e isso tira um pouco da naturalidade. E aí, às vezes, quem é muito atencioso pode perceber que tem algo artificial e que ali não é original. Mas na maioria das vezes, não se percebe. Muito bem. E quando esse paciente, né, ele perdeu o dente há muitos anos, né? Não foi um trauma, não foi um acidente que ali pegou algum dente que seja mais visível, né? Porque eu acho que as pessoas até se preocupam mais quando o dente ele é mais aparente. Talvez os mais esquecidos lá atrás eles vão deixando. E aí existe essa reversão, é possível quando se realmente... O senhor falou um pouquinho aqui em algum momento, né? Mas quando esse paciente já tem uma certa idade e perdeu há muito tempo, é possível reverter? É sim, é possível reverter. Existem casos que a gente não consegue, né? A gente tem que ser dentro da realidade, né? Mas eu tenho que deixar isso de forma muito clara para o paciente, onde eu posso chegar. Na maioria das vezes, quando o paciente... Porque assim, o paciente diz assim, olha, doutor, o que eu quero é voltar a comer, mastigar, me alimentar adequadamente. Eu não estou preocupado com estética. E aí você faz um trabalho muito bom dentro das condições que ele tem naquele momento. Quando o paciente ele quer muito mais, eu tenho que preparar essa estrutura com enxertos, eu tenho que fazer todo um preparo para depois eu instalar esses implantes e entregar para ele. Né? Porque muitas vezes apenas o que ele tem não é suficiente diante da necessidade pessoal dele. Né? E aí a gente explica, olha, para isso a gente precisa fazer enxerto, é mais demorado, leva mais tempo, tem mais cirurgias. Queria até que o senhor pegasse esse gancho aí e falasse o que é o enxerto, né? A gente já falou aqui em alguns momentos, mas bem didaticamente o que é de fato esse enxerto. Uhum. Quando eu falo de enxerto, eu estou falando, primeiro, eu vou já falar o que é o enxerto, mas quando eu falo de enxerto, eu estou dizendo assim, eu preciso reabilitar esse paciente para ele receber implante. Isso quer dizer que ele não tem a estrutura adequada para receber. Agora, como é que eu reabilito esse paciente? Eu reabilito através dos enxertos, que nada mais do que biomateriais, ou seja, materiais que também são compatíveis com a vida, mas que não é osso propriamente dito. Existem vários tipos de enxertos, né? Se você for falar de um enxerto padrão ouro, que a gente chama padrão gold, é um enxerto autógeno. O que é autógeno? Onde eu tiro o osso do próprio paciente, de uma área, e instalo em outra. Por que esse enxerto ele é padrão ouro? Porque é do próprio paciente, não corre risco de qualquer reação, né, inflamatória maior, de rejeição, de reabsorção, porque já é do próprio paciente. É um osso fresco que já vem ali com sangue, com vascularização, e eu só faço tirar de um local e coloco em outro. Esse tipo de enxerto é um enxerto que hoje a gente não tem nenhuma preocupação em termos de ter qualquer rejeição ou qualquer inflamação maior ou qualquer reação por parte do organismo, porque é do próprio paciente. Embora todos os enxertos, eles podem passar por um processo de reabsorção. Ou seja, eu coloco hoje esse enxerto, 8 meses, 10 meses depois, quando eu vou instalar os dentes, não está lá aquele osso da forma que a gente colocou. Ele reabsorveu. Às vezes reabsorveu o suficiente para inviabilizar a cirurgia. Às vezes. Raro, mas pode acontecer. Na maioria das vezes, ele sofre um processo de reabsorção, mas que ainda resta o suficiente, até mesmo porque a gente planeja isso, suficiente para instalar os implantes. Existem outros tipos de enxerto. Existem enxertos, por exemplo, que são sintéticos, que são materiais completamente sintéticos, mas que são compatíveis com a vida, que você coloca lá e ali o teu organismo ele vai perceber que não é um material teu, mas que aceita muito bem. E é um processo de reabsorção e aposição. Ele reabsorve aquele material, mas forma osso. E depois de um tempo, mesmo tempo, 8, 10 meses, 1 ano, eu vou ter ali uma estrutura, um arcabouço suficiente para instalar meus implantes, onde tem matéria óssea propriamente dito, mas ainda tem remanescente desse enxerto.
mas é suficiente para segurar a força da mastigação com os implantes. E pode também você ter também outros enxertos ósseos que são produzidos a partir de outras espécies, como espécies bovinas, como o carneiro, e isso tira toda a parte viva, ou seja, todo industrializado, mas você já tem as proteínas que facilitam muito essa osseointegração desse enxerto. Isso também é um método que a gente trabalha muito hoje, né? Hoje eu diria para você que talvez o que menos a gente trabalha em termos de enxerto é o autógeno. Por quê? Embora seja o melhor enxerto, é o mais sofrido, porque eu tenho que ter 2 cirurgias. Uma área doadora, onde eu vou cortar osso, vou tirar osso, e uma área receptora, onde eu vou colocar aquele osso. Quando eu falo da técnica, quando eu corto o osso, mesmo com uma broca, uma rotação de 1.200 rotações por minuto, sempre queima um pouco. Onde eu estou passando aquela minha broca, embora esteja irrigada, com bastante irrigação, vai queimar um pouco. E eu tenho que tirar aquele fragmento de osso da área doadora suficiente para o que eu quero utilizar. Porque senão eu vou tirar vamos dizer, um pedacinho de osso pequeno, vou instalar e depois não vai dar nem para eu instalar o meu implante. Isso quer dizer o quê? Que geralmente são fragmentos de ossos um pouco extensos. Quando eu tiro esse osso da área doadora, eu vou ter que fazer também um desenho anatômico compatível com a área receptora, porque senão ele se segura só nas bordas e fica o meio ali vácuo. Então eu tenho que desenhar naquele fragmento de osso o mesmo desenho da área que vai receber, que é para ele ficar o máximo encostado no osso remanescente. Isso vai facilitar muito a adesão de um osso ao outro e eu ter o resultado que eu espero depois de alguns meses. Estou falando aqui muito tecnicamente, mas isso é necessário para compreender o processo. Sim. E aí, né, o paciente passou por todo esse processo todo do implante, mas por algum motivo ele tem a possibilidade de perder ou não. O senhor já falou que ele pode ser vitalício aí, né? Mas existe essa possibilidade do paciente perder aí o seu implante por algum motivo dele ou algum motivo externo. É possível perder esse implante? Muito bom falar sobre isso também. Num primeiro momento, o que pode acontecer, como eu comentei aqui anteriormente, é a não osseointegração. Ou seja, em vez de criar osso na superfície do implante, o meu organismo entendeu que é dente e cria fibras. E quando cria fibras, esse implante ele fica girando, ele fica sensível, ele não osseointegrou, ele não vai suportar uma mastigação. Está perdido completamente? Não. Eu vou retirar esse implante, vou curetar esse osso novamente, eu vou limpar essas fibras e vou instalar outro implante. Aquele implante ele está perdido, ele vai para o lixo, mas eu vou instalar outro implante. Na maioria das vezes, esse segundo processo ele dá certo, ele osseointegra, na grande maioria das vezes. Então, eu não perdi um implante, apenas não osseointegrou e eu troquei, coloquei outro implante, tudo resolvido. Perder implante depois que ele osseointegra, tem que ter a causa. Quais são as causas? Diversas. Pode, por exemplo, eu ter instalado um implante curto, pequeno, para uma carga de mastigação muito alta. E quando esse osso ele recebe uma carga excessiva, ele vai baixando, ele vai perdendo o osso e vai expondo o meu implante. E aí, muitas vezes o osso reabsorve tanto que o implante sai, perdi meu implante. Eu posso ter processos infecciosos, né, como a periimplantite ou uma infecção ali periimplantar, na periferia do implante, que o tempo todo, de forma contínua, mas de forma lenta, vai reabsorvendo o meu osso. E eu também posso perder esse implante. Mas se um implante ele está planejado e ele foi instalado, adequada carga de mastigação que ele vai receber, se ele tem os cuidados de higienização adequado à manutenção, e se esse paciente ele faz visitas frequentes ao seu dentista para examinar, ver como é que está, porque muitas vezes pode ter algo que o paciente nem sente, mas está acontecendo. E essa visita ao dentista é que vai mostrar se está tudo bem ou se está acontecendo algo que o paciente não está vendo. Então, evitando todos esses processos que podem destruir o osso, o implante ele é para o resto da vida. Quantos anos? 100 e tantos. Olha aí. Então, gente, a gente já está se encaminhando aqui para o final, né? Temos aqui ainda muitas coisas para falar, mas outros podcasts virão com o senhor ou com outros profissionais, né, da Implantare. A Implantare ela é muito conhecida pela sua excelência no atendimento, pelo conforto, por estar ali no coração de Manaíra, com a série de profissionais especialistas, como o Dr. Lino bem falou. Mas antes da gente encerrar, eu queria que o senhor falasse aí dos
benefícios aí em alguns... Foram tantos, né, os benefícios aí do implante para o paciente, mas se o senhor pudesse aí resumir em termos de qualidade de vida, em termos de estética, em termos de saúde bucal mesmo, os benefícios do implante, né, o que a gente tanto aqui falou hoje. E convidar aí os pacientes ou os futuros pacientes para procurarem a implantarem e ter seu sonho de fato realizado, né, porque é um sonho. Heloísa, eu costumo dizer que a gente que trabalha com esse sentimento de outras pessoas, a gente requer muito cuidado do que a gente vai oferecer e do que a gente vai entregar. A minha maior preocupação hoje é de um planejamento errado. Eu tenho muita preocupação do planejamento, porque se você faz um planejamento errado, você vai executar uma coisa errada e vai no final dar tudo errado. Então, hoje eu sou muito preocupado, a minha equipe toda na Implantare é muito preocupado com esse planejamento. Por isso que esse planejamento ele é feito em conjunto. Não sou eu sozinho que faço esse planejamento, porque quando eu tenho uma equipe, pode ser que outro colega meu que está do meu lado, junto desse planejamento, veja algo que eu não estou vendo. E aí vai me dizer, Lina, e aqui, olha, se a gente fizer assim, não é melhor? Isso aqui não é mais seguro? Então vai depender muito desse planejamento. Mas o implante, ele veio realmente para retornar para aquele paciente todas as condições funcionais e estéticas. Todas. Desde que seja bem planejado, adequado à condição de cada paciente. Por quê? Se você for falar de implante, eu estou falando de muito mais do que apenas dente. Eu estou falando de autoestima. Eu estou falando de sonho. Eu estou falando de condição social. Uma pessoa que usa uma prótese total, que ela não tem nenhuma estabilidade, você não pode dar um espirro porque ela pula da boca. Essa pessoa, ela tem até restrição no seu social. Ela vai para um almoço de amigos, ela vai preocupada, ela vai para um casamento, ela vai preocupado e ela quer restabelecer essa condição. Eu costumo dizer que o paciente que está na Implantare, que ele foi com esse perfil de reabilitação total, ele entra lá com dificuldade de sorrir, porque ele sabe que aquele sorriso dele vai mostrar que está uma condição inadequada, estética e funcional. E quando ele faz essa reabilitação com o implante, ele tem vontade, prazer em sorrir para mostrar que está bem. Então, a autoestima desse paciente, a condição de vida, o bem-estar, a alimentação, a mastigação, a estética, a vontade de viver, muda completamente. Por isso que um implante, uma reabilitação com implante, não é apenas um implante, é muito mais. E por isso que nós, profissionais, temos que ter muito cuidado dessa conversa prévia com esse paciente, porque a expectativa dele é muito alta e muitas vezes você não percebe e você vai fechar negócio com ele e aí vai ficar longe da expectativa dele no final. E o que era para ser, para esse paciente, motivo de alegria, de ter vontade de sair, de sorrir, de comer, fica pior. Porque ele se submeteu a cirurgias, ele gastou dinheiro, ele criou uma expectativa e nada disso foi suprido. Portanto, nós profissionais, olha lá, temos que ter muito cuidado com isso. Depois dessa aula fica até difícil eu encerrar, doutor Lino, né? Vocês têm uma gama imensa, né, de profissionais qualificados, extremamente qualificados. Tem muita tecnologia, né, aliada no dia a dia de vocês, mas, acima de tudo, tem muita humanização e empatia pela necessidade, né? Vocês conseguem extrair absorver tudo o que o paciente quer, né? De uma maneira muito humana e conseguem realizar na prática. Então, parabéns, inclusive, né? Pelo trabalho que vocês realizam lá e todos os anos aí sempre evoluindo, trazendo mais novidade para os pacientes. Vou me despedindo aqui do senhor e até a próxima, né? Até os próximos episódios com mais assunto para a gente estar aqui discutindo e tirando a dúvida das pessoas, porque eu estou aqui representando seus pacientes, né? Pois é. Eu só quero colocar uma coisa também para me despedir também, mas só quero colocar um ponto. Primeiro, nós temos uma equipe integrada, né? Ou seja, todos nós temos o mesmo objetivo, né? De servir ao próximo. Né? Nós temos um ambiente muito adequado que a gente preparou para isso, para o paciente se sentir acolhido. E nós temos a tecnologia, nosso laboratório, ela mesma na Implantare, então a gente não depende de terceiro. Então a gente montou uma estrutura que a gente pudesse oferecer isso que eu acabei de comentar para os nossos clientes.
É claro que a gente sempre precisa melhorar. E nós estamos abertos sempre aos nossos clientes dizer em que nós podemos melhorar. Muito obrigado. Agradeço a você, Luiz, aqui pelo o diálogo, o papo, de forma muito tranquila, né? E dizer que sempre é um prazer estar aqui no estúdio Dr. Play, e sempre que precisar ou que tiver alguma disponibilidade, pode nos convidar, que a Implantar vai estar presente aqui. Sempre. E até a próxima, né? Até os próximos assuntos. Vocês aí que nos acompanharam, fiquem ligados nas redes sociais aí da Implantare, né? Instagram, o site, porque sempre está sendo atualizado com muito conteúdo aí do seu interesse de todo mundo da sua casa. Então, até o próximo episódio do Implantare Podcast.